Bem-estar e movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá a todos, o Bem-Estar em Movimento está começando e hoje eu tenho o prazer de receber um convidado que é colega de profissão, professor de Educação Física, mas também é fisioterapeuta, que eu conheço há mais de 30 anos e sempre fazendo um trabalho muito consciente na nossa área e voltado para pequenas populações, para empresas, enfim, para mudar o hábito de algumas comunidades. Eu tenho o prazer de receber o professor Márcio Marega. Marega, muito prazer em recebê-lo. Márcio, eu é que agradeço a oportunidade. Você sabe que sou seu fã, tanto profissional quanto pessoal. Você é realmente um amigo que a vida me deu. Eu sempre te agradeço por tudo que você faz, primeiro pela nossa profissão e pelo ser humano. Você, de fato, é alguém que eu levo com muito carinho e tive a sorte, o privilégio e a oportunidade de passar parte da minha carreira ao teu lado, aprendendo sempre muito com você. Obrigado, Márcio. Imagina, obrigado mesmo. E eu acho que a grande função desse programa é passar uma informação de qualidade. E então eu sempre tento trazer pessoas aqui que eu sei que vão acrescentar muito, né? Que muitas vezes do meu convívio, que eu falo, pô, essa informação não pode ficar restrita a poucas pessoas. E aí eu quero começar, você é uma pessoa que milita aí na qualidade de vida, trabalhou muitos anos no Hospital Albert Einstein, inclusive nos cursos de formação de profissionais que vão trabalhar em saúde, quer dizer, você tem uma vasta experiência. E hoje a gente se depara, Márcio, num problema que é o seguinte: muita informação, muito se fala em questão ao estilo de vida, se gasta muito na indústria do bem-estar, seja com uma alimentação diferente, com algum produto que promete melhorar o sono ou o desempenho esportivo, só que na outra ponta você tem uma piora do estilo de vida da população. Consequentemente, os índices de saúde, de hipertensão, diabetes, obesidade, saúde mental, só pioram. Como que você enxerga esse cenário? Bom, a gente viu que o que fizeram até hoje não deu certo, né, Márcio? É algo que, de fato, qualquer iniciativa que foi feita, ou poucas coisas, de fato, deram certo. Nesse sentido, o que eu penso é que até hoje todas as iniciativas no sentido de promoção de saúde foram muito individuais, muito restritas a pequenos grupos. E a nossa briga ou o nosso movimento é para que isso seja algo mais que permeie um pouco mais a questão de saúde populacional. Eu acho que tem que ter alguém ou algum sistema que abrace isso de uma forma municipal, estadual, federação, alguma campanha muito maior do que iniciativas isoladas, iniciativas custosas, caras, que a gente já percebeu que são pouco ou foram pouco eficazes, eficientes nesses últimos anos, aproximadamente 30 anos que a gente fala sobre essa questão de tornar a população mais ativa, trazer movimento, alimentação saudável, hábitos saudáveis, sono, saúde mental. Então, eu acho, Márcio, que respondendo de uma forma mais assertiva a tua resposta a gente precisa de um cuidado geral maior do que iniciativas isoladas, como vieram acontecendo nesses últimos anos. Quando a gente fala desse problema, né, e a gente traz, aí você falou, os últimos 30, 40 anos, 1989, o IBGE aponta o Brasil com 13,9% de pessoas acima do peso. Hoje, com certeza, a gente está beirando 70%. Né? O último dado do início de 2023 era 66%, 67%. E isso não é um fenômeno que só ocorre no Brasil. Isso é um fenômeno que acontece praticamente em todos os países do mundo. E aí você falou de uma política mais... uma política pública que envolvesse ali vários players, várias disciplinas que envolvem a saúde para que a grande população tivesse acesso. Eu tive a oportunidade de fazer um documentário, viajei vários países do mundo, e o que eu noto é que você
tem um tripé nessas intervenções que ele é muito importante, né? Primeiro, da educação. Então, começar desde de criança, esses hábitos. E aí eu posso citar agora a escola na Suécia, que qualquer aula tem movimento. Isso na Finlândia já era uma coisa mais antiga. Você vê alguns países olhando para o lado educacional e tentando incorporar mais conhecimento na área de saúde e colocando o movimento como um pilar principal. Você tem um segundo pilar que eu vejo que todos os lugares que deram certo, isso foi mexido, que é a questão do meio ambiente. O ser humano ele reage ao meio ambiente, então a pessoa não pedala em Copenhague, em Amsterdã, porque veio uma vontade de manhã dela comprar uma bicicleta e sair pedalando. Você tem toda uma infraestrutura que te leva para isso, porque é mais fácil, porque é mais barato, é mais prático, enfim, e isso acaba sendo incorporado. E um terceiro pilar, que é a questão de você premiar essas pessoas que adotam esse estilo, porque, no final das contas, uma pessoa com estilo de vida mais saudável, ela custa muito menos para o Estado, né? Queria que você explorasse um pouco esses pilares e se você vê alguma outra coisa que possa melhorar essas intervenções. Boa. Eu vou juntar, então, essa sequência de conversa com a primeira pergunta sua. E vou até falar da sua palestra, uma delas, e que eu achei brilhante, que tem como tema a tempestade perfeita, né? A gente está diante de uma tempestade perfeita, né, Márcio? Quando você traz a questão do urbanismo, o que acontece? População aumentando. 2060, a gente vai chegar a 10 bilhões de habitantes. Hoje a gente tem entre 10 e 20 cidades com mais de 10 milhões, megalópolis. Nesse período... fazendo um break aqui, segundo a OMS, em 2035, 50% dessas pessoas obesas. 2/3 vivendo em cidades. Então, a gente está diante de números muito ruins. Com tudo isso, a gente ainda consegue envelhecer. A população também está envelhecendo. Então, a gente está aumentando o número de pessoas, essas pessoas estão engordando e as pessoas estão envelhecendo. Será que a gente vai ser capaz de lidar com esses problemas da mesma forma com que nós estamos lidando até hoje? Eu acho que não. Você acha que quando o problema se torna tão grande, as pessoas acabam encontrando uma maneira de contornar ou ter uma outra abordagem para esse problema diferente da que a gente está tendo hoje? Eu acho que é necessário, sabe, Márcio? Eu acho que ou a gente faz alguma coisa agora, e nesse sentido de saúde populacional, ou a gente faz alguma coisa agora. Não tem mais escapatória de a gente começar, ou a gente, quando eu digo, as nossas lideranças começarem a se preocupar um pouco mais em, de fato, investir em programas de saúde populacional, atenção primária, prevenção de doenças e promoção de saúde. Eu acho que isso é mandatório para que a gente chegue lá na frente com um pouco mais de qualidade. Aí você fala o primeiro pilar de educação. E mais do que comprovado que crianças que têm acesso ao conhecimento do que é promover saúde, praticar atividade física, se alimentar saudável, dormir bem, quando adultos, os custos delas ou dessas crianças, quando adultos, são menores do que as crianças que não tiveram acesso a isso. Então, o primeiro pilar, a educação, é fundamental. Se nós não levarmos esse tema de uma forma consistente para escolas, esse é o primeiro momento, eu acho que tem pouca saída lá na frente. Outra questão são essas megalópolis. De fato, todo crescimento agora precisa ser pensado com uma forma mais segura, mais amistosa, mais eficiente de locomoção. Vou usar uma coisa que aprendi com você. Nós estamos chegando na geração que a gente vai ter que colocar o movimento como opção. A gente não tem como uma decisão consciente. A gente vai ter que reservar um tempo para fazer isso. Nós deixamos de correr atrás da caça para abrir a geladeira e pegar a nossa comida a 2 metros de distância. Então, é uma geração que está sendo tolhida de qualquer tipo de movimento básico, que é aquilo que a gente sabe que a gente precisa para promover saúde.
É, de fato. E aí eu queria explorar um assunto que você falou em relação ao conhecimento, à informação. Tem uma informação que ela é muito importante e diz muito sobre saúde pública, que é a gordura visceral à medida da circunferência abdominal. Então, alguns países acabam usando isso como referência até para diminuir impostos de plano de saúde que conseguem controlar a circunferência da população. A gente está no momento que a obesidade cresce muito, que as pessoas estão muito acima do peso, só que existe um grande receio de se tocar nesse assunto, porque mais forte do que essa informação vem a questão da gordofobia. Como você consegue analisar esses dois pontos, né? Então, hoje, época do Medida Certa, que eu criei, que eu levei lá, era um assunto que era relevante. Hoje, o Medida Certa jamais existiria, porque você tem que... né, existe a coisa, olha, é importante a gente se aceitar do jeito que é, né? Uma coisa é você se aceitar do jeito que é. Agora, outra coisa é a gente entender que esse excesso de peso ele traz no pacote um custo não só de grana, mas de qualidade de vida. É isso. Eu acho que esse é o ponto importante. Como abordar isso? É um desafio. É um desafio. E a gente que trabalha com medicina preventiva, com promoção de saúde, sabe que é um trabalho missionário. Falar de mudar hábitos das pessoas, e quando esses hábitos são suportados por um momento de geração, de civilização, onde qualquer coisa pode desviar e virar preconceito, é um desafio ainda maior. Mas o que a gente precisa, e eu acho que é o nosso papel, é mostrar a importância do movimento para a promoção de saúde, mesmo antes um gordinho, e aí estou falando um gordinho no sentido carinhoso, não no sentido pejorativo, já me desculpando até por conta da conversa, mas antes um gordinho ativo a um magrinho sedentário. Né? Então, o movimento, a gente sabe que gordura é processo inflamatório. Né? Músculo é hormônio de bem-estar. Se você não faz para uma boa condição estética, medida de circunferência de cintura, você precisa fazer alguma coisa ou minimamente se preocupar com hábitos saudáveis para pensar no teu futuro, para pensar como é que você vai chegar aos 80, 90, porque a gente vai chegar. E aí o como que a gente vai chegar lá, né, Márcio? Eu acho que esse é um ponto super importante. Desculpe, eu pegando o gancho aqui do Abílio Diniz, né, que eu falo que sempre deixou um legado muito grande, porque não só ele era um cara que pregava muito movimento, mas não só pela saúde física, ele sempre relacionou isso muito com a saúde emocional, com a saúde cognitiva dele, né? E ele viveu os 87 anos dele com muita autonomia, trabalhando em muita plenitude. Então, isso que você fala de como a gente quer chegar, como a gente quer ver, porque você falou, as pessoas continuam envelhecendo, a expectativa de vida está aumentando, mas você tem um trabalho da McKinsey mostrando que, apesar de nos últimos 30 anos a expectativa de vida ter subido muito, você não aumentou um dia sequer em qualidade de vida. Esse é o ponto. E aí fala de consultório, tá, Márcio? E eu exagero didaticamente para mostrar a importância do nosso cuidado hoje. Como é que você quer chegar aos 90 anos? Dependendo do seu neto para sair da cama ou jogando futebol com o seu neto? Mas você não acha que, por exemplo, quando a gente fala para uma molecada de 15, 18 anos, isso está muito distante para ele? Cara, mas se a gente falar que ele precisa ter contato com a educação, com a promoção de saúde aos 6, aos 15, ele já vai saber da importância. Entender. Exatamente. Agora, eu vou lançar aqui algumas coisas, queria saber a sua opinião. Alguns lugares, por exemplo, eles fazem igual seguro de carro, tá? Então, se você é uma pessoa que se cuida mais, está com os parâmetros ali, usa menos, você paga menos. Aquela pessoa que se cuida menos, que é fumante, que bebe, que
tem ali uma circunferência abdominal aumentada, essa pessoa paga mais. O que você acha desse modelo? Eu acho que é uma decisão de ponta. É uma decisão final. Então, não sou 100% a favor disso. Seria 100% a favor disso se todos partissem do mesmo início, do mesmo ponto de largada. Então, todos foram conscientizados na infância da importância da promoção de hábitos saudáveis e depois fizeram a escolha para serem saudáveis ou não. Mas quando a gente tem uma sociedade tão desigual em todos os sentidos, fica muito difícil a gente cobrar lá na frente algo que a pessoa não aprendeu quando era criança. Você acredita que ser uma opção, eu vou escolher determinado plano porque ele tem essas regras e aí você parte do mesmo lugar, talvez para quem escolhesse isso poderia ser uma medida ou nem assim? Aí eu acho que a gente começa a abrir um leque positivo nesse sentido. Porque você está dando a opção de escolha e uma escolha saudável. Aí a gente vai até partir do princípio de que se ela fez essa escolha é porque ela tem a consciência da importância disso. Aí tem duas questões que eu quero trazer para você. O Brasil é campeão mundial de sedentarismo infantil. 82% das crianças brasileiras, adolescentes brasileiros, eles não conseguem atingir o mínimo de recomendação do OMS. Ao mesmo tempo, você tem mais de 95% dos adolescentes matriculados em escola. Tá certo? Você acha que esse também é um problema do Ministério da Educação, já que essas crianças estão na escola? E se é um problema do Ministério da Educação, por que cada vez mais a aula de educação física ela é tão levada em segundo plano a ponto de praticamente eu não sei mais como mas na minha época era primeiro colegial, segundo colegial, já não ser obrigatório, né? Então, como que é isso? Então, vamos lá. Na tua pergunta você colocou, você acha? Não, eu não acho, eu tenho certeza. É um problema do Ministério da Educação também. O dia que as pastas de educação, saúde e esporte conversarem, a gente vai começar a mitigar esses números catastróficos que você sempre mostra. Mas enquanto não houver uma conversa entre essas três pastas... O adolescente está lá. A escola é lugar onde você aprende grande parte das coisas onde você aprendeu grande parte. Qual é o papel da escola? Eu não estou jogando a responsabilidade na escola para 100% das coisas. Claro. Mas eu estou dizendo que a escola é um lugar onde as pessoas precisam passar por esse processo. O sistema educacional brasileiro é muito complicado. É isso. E aí você segue na tua fala, como é que uma educação física pode ser suspensa de um currículo escolar? Eu sempre trago, né, você sabe disso, o exemplo do Hora Zero nos Estados Unidos, que em 2003 um neurocientista de Harvard resolve falar o seguinte: todo dia, não é 2 vezes por semana, todo dia, 15 minutos antes de começar a aula, as crianças vão correr 1 milha. E eu vou medir lá desempenho escolar. Já contei isso aqui algumas vezes. 1 ano depois, essa escola ela tem desempenhos nos campeonatos de matemática e ciências muito acima da média das escolas americanas, e, a partir daí, Finlândia e outros países adotaram esse modelo. Agora, se a gente sabe, pessoas muito mais brilhantes e capacitadas do que nós estão em Brasília e ainda não mudaram o sistema educacional, o que falta da nossa área para conscientizar pais que a atividade física é fundamental? Porque a criança, ela precisa da orientação do pai. O que falta para a gente conscientizar as pessoas do sistema de educação que a educação física não é aquela horinha para mexer o corpo, entendeu? Banal, que aquilo tem uma função muito maior. Quando você fala nossa área, você está falando educação física. Sim. Tá. E aí vai meu puxão de orelha, então, para a nossa área. A primeira coisa que a gente precisa fazer como profissional de educação física é tirar a síndrome do vira-lata. Nós, profissionais de educação física, achamos que nós somos o último dentro de uma cadeia do ecossistema de saúde. Nós não temos voz diante dos outros profissionais. Ou numa equipe multidisciplinar, e você sabe, eu trabalhei a minha vida inteira dentro de uma equipe intermultidisciplinar,
O educador físico ou o profissional de educação física sempre se achou o último. Mas, na verdade, Márcio, a gente tem, e você sabe melhor disso, se você a gente tem a oportunidade de sermos protagonistas dentro desse ecossistema de saúde. Qual é o profissional que está ali, pelo menos 2, 3 vezes por semana ou algumas horas em contato direto com a pessoa? Então, mas você pensa, 2011 eu criei o Medida Certa e o que eu acredito que foi o maior legado para a nossa área foi quando você viu em rede nacional, no programa de maior audiência do Brasil, um professor de educação física comandando uma equipe multidisciplinar que tinha médico, nutricionista, foi a primeira vez. Mas a gente não aproveitou. Então, e é isso o que eu bato o tempo todo quando vou falar sobre essa questão que você me trouxe. E eu cito o seu caso. Qual profissional de educação física colocou num horário nobre na televisão brasileira, teve maior audiência durante um período todo, controlando / liderando uma equipe multidisciplinar no sentido de promoção de saúde? Márcio, foi um profissional e a gente pode fazer isso. Então, o estudo, a formação deve dar condição para nós, profissionais de educação física, sentarmos à mesa com qualquer outro profissional e sermos protagonistas de programas de promoção de saúde. Mas a gente precisa também mudar essa formação. A gente precisa chacoalhar mais uma vez esse mercado da educação física no sentido de fazer com que as pessoas / profissionais de educação física se empenhem um pouco mais para ter robustez para poder dialogar de igual para igual com qualquer outro profissional. Entendo. Mas, sendo aqui um chato nesse tema, quando você pega a questão dos profissionais de saúde, eu comecei esse papo falando que a informação nunca teve tão abundante, né? Isso não significa que seja uma informação correta, muitas vezes. Você lida o tempo inteiro com a necessidade das pessoas nas redes sociais trazerem uma fórmula milagrosa, a metodologia que esses meus 15 minutos são melhores do que 1h30 ali, e vendendo esse tipo de facilidade, você não acredita que isso também descredibiliza a questão do hábito, do estilo de vida do todo dia? E aí é uma questão de geração. Infelizmente, a gente está vivendo um momento que as pessoas são muito imediatistas. Todo mundo quer a solução para agora. Se você puder, mas se o ser humano normal agora puder entrar numa loja qualquer e comprar uma pílula que ele reduz a gordura, aumente massa muscular sem fazer exercício, ele vai querer. Ele vai querer. Porque nós somos assim com tudo hoje. Nos foi roubado o tempo do ócio, Márcio. Hoje em dia é tudo para ontem. Não é à toa que o Brasil é campeão de ansiedade e o segundo em depressão. Nós nos tornamos uma civilização, uma geração extremamente ansiosa. E aí o Brasil é vice-campeão mundial de tela, perdendo da África do Sul, né? São 9 horas por dia. Eu queria que você traçasse o paralelo do tempo de tela com essa questão da ansiedade e depressão. Como é que a gente consegue? A gente já sabe, né? E o nosso cérebro não consegue lidar com tantas informações ao mesmo tempo. Nós não somos multitarefeiros. 3% da população a população mundial, consegue fazer mais do que uma tarefa ao mesmo tempo de forma focada. Ou você faz parte desses 3%, ou você não consegue fazer. O problema é que 97% que não faz parte, 90% acredita que faz parte dos 3%. Entendeu? E 105% aparece na tela do teu celular, dizendo que está fazendo coisas que você gostaria de estar fazendo. Então, é a comparação, é a expectativa, é o tudo para ontem. O tudo para ontem tirou um pouco a paciência das pessoas para conquistar alguma coisa, né? A coisa que eu mais ouço, Márcio, é assim, que eu tive muita sorte, sabe? Eu acho isso engraçado.
porque eu acho que eu não tive sorte, não, cara. Eu tive até bastante azar, para te falar a verdade, porque foi duro, o caminho é duro. A pessoa, quando te olha assim, fala, pô, você deve ter tido sorte, né? Mas quando você fala da ansiedade, eu vejo que as pessoas hoje têm menos paciência para plantar. Elas querem colher muito rápido, né? E aí queria que você falasse um pouco e colher sobre com isso. excelência, né, Márcio? Colher com excelência, não é colher. É colher coisas preparadas ou prontas que muitas vezes é impossível a gente poder desenvolver, né? Então, quando eu falo que nos roubaram o tempo, isso nos gera uma ansiedade absurda, vamos pensar 20 anos, Márcio. 20 anos, uma fila de banco. Quem vai ao banco hoje? Ninguém. Cara, e se você enfrentar uma fila hoje, você vai ver 10 pessoas numa fila, as 10 estão no celular. Não, e assim... Você não tem mais o tempo do ócio, o tempo de ficar, poxa, sabe, respirar você com você. A todo momento você está sendo bombardeado por informações. Vou trazer uma coisa muito contemporânea, cara, que isso para mim é motivo de muita discussão nos últimos tempos. Filtro. Você vê as pessoas através da câmera, você não está vendo a pessoa da forma que ela é. Cara, muda completamente. Não é incomum você fazer um primeiro contato com alguém por uma rede social, quando você encontra, você fala, pô, é a mesma pessoa. E essa analogia para trazer todo o resto. Então, as pessoas estão se escondendo atrás de uma fantasia do ideal, né? E esse ideal cansa. Sustentar isso. E esse ideal talvez não seja nem atingível, cara. Cara, que papo. Deixa eu te perguntar uma coisa. 3 dicas para quem ouviu esse papo, para quem, né, falou, é isso mesmo, preciso mudar meu estilo de vida. Então, eu queria que o Márcio Marega desse 3 dicas aqui para eu melhorar o meu estilo de vida. Cara, o primeiro, como a gente está falando de levar a educação, posso só trazer um conceito bem rápido, porque eu acho que vale a pena, porque eu acho que falta isso para a população, apesar de eu estar diante de alguém que faz isso com excelência. Mas a população em geral tende a pensar, Márcio, 3 conceitos como uma única coisa, que é atividade física, exercício e esporte. Quando a gente fala de atividade física, a gente está falando de movimento. Qualquer movimento humano que envolva gasto de energia. Se eu e você combinarmos de sair do ponto A ao ponto B... Vamos ali na praça tomar um... Vamos na praça, ou vamos passear, como a gente está em São Paulo gravando, vamos andar na Avenida Paulista, sair da Consolação, chegar no Paraíso batendo um papo. A gente está fazendo atividade física. Se eu e você vamos fazer esse mesmo caminho, esse mesmo percurso de Avenida Paulista, falar, Márcio, que tal hoje a gente fazer isso em 3.000 passos, uma frequência cardíaca de 60%, 70% da nossa frequência cardíaca máxima, em X tempo. A gente passa a fazer exercício. Então, atividade física é o exercício, exercício é atividade física sistemática programada. Se eu e você falarmos assim, Márcio, vamos competir hoje, vamos ver quem chega primeiro lá no Paraíso, saindo da Consolação, 1, 2, 3 e já, e pum, vai, a gente está falando de esporte. Né? E as pessoas tendem a pensar os 3 como uma única coisa. Né? E, na verdade, o que precisa chegar, o que as pessoas precisam fazer é atividade física. É o movimento. É movimento. O corpo reconhece movimento. É isso. Então, toda a tua história, todo o teu trabalho no sentido de promoção de saúde para o movimento é excelente. O que você faz, o legado que você já deixou e o que você segue construindo é excelente nesse sentido de promover movimento. Então, a primeira dica é crie oportunidades para se movimentar. Evita usar elevador, escada rolante, para o carro naquela vaga que ninguém quer, não fica brigando na porta do shopping para parar na porta do elevador. Se você gosta de pets, tenha um pet que isso vai te obrigar a movimentar. Fazer movimentar. Então, a primeira dica é cria oportunidades para se movimentar.
Você ia falar alguma coisa? Desculpa. Não, vamos lá, depois eu completo com essa questão da atividade física. A segunda dica, e aí muito superficial, só para o fato mesmo de promoção de saúde, é escolhas mais conscientes de alimentação. Né? E a nossa linha é de quanto mais próximo à natureza, melhor. Então, faça escolhas mais conscientes, não roubem ou não deixe roubar o tempo das suas refeições por aparelhos, por conversas desnecessárias, por telas, enfim. Escolhas conscientes na alimentação e algo mais perto da natureza é o que a gente sugere, preconiza. E uma boa qualidade de sono, né, Márcio? Hoje em dia, por conta de todo esse cenário que nós conversamos, até o sono nos foi roubado. Existem inúmeras pesquisas aí dizendo que a gente está dormindo cada vez mais. Menos, desculpa, cada vez menos. Nos últimos 20 anos, 1h40 menos. Exato. Então, é consciência para ter um período de sono mais reparativo, para que você possa ser minimamente mais eficiente nas tuas escolhas durante o dia. Então, olhar a atividade física, colocar movimento, escolhas conscientes com relação à alimentação, mais perto da natureza, melhor, e um cuidado com ao sono. Muito bom. Não, eu ia comentar que quando eu vou fazer uma intervenção populacional, quando eu fui fazer a medida certa, as pessoas falavam assim para mim, pô, mas eu corro, faço academia 5 vezes por semana, não sei o que. Eu falei, não é para você o programa. Meu programa é para 90% das pessoas que não fazem isso. Né? Que é o que você falou da atividade física, não do exercício físico programado. O primeiro passo é a gente colocar o corpo em movimento. Rapidinho, então, só aproveitando esse gancho, Márcio, desculpa. Estudos recentes mostram que 8 horas sentado, você perde os benefícios de 1 hora de exercício físico. Estou falando de trabalho científico, estou falando, né, de educação populacional. Então, a importância super importante você fazer o exercício, mas tão importante quanto os exercícios é evitar o comportamento sedentário. Obrigado, Márcio. Foi um prazer. Bem-estar em Movimento vai ficando por aqui. Tenho certeza que você gostou dessa conversa, que você quer compartilhar com alguém que você gosta muito. Então, esse programa está disponível em todas as plataformas de áudio, inclusive no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, os trabalhos técnicos do Fernando Mazuco, e semana que vem tem mais Bem-estar em Movimento. Até lá!